Há quem diga no Brasil, há quem defenda que isso é besteira, a gente pode comprar IA pronta do Brasil, esse negócio de dados é bobagem, há quem defenda. Aproveitando que a gente está se aproximando do fim dessa conversa, agora a gente já fez o zoom in em vários dos eixos, agora eu quero dar alguns passos atrás e voltar a pensar o Brasil em relação a outros países, mas não do ponto de vista de em que lugar que a gente está nessa corrida, mas como a gente costuma estruturar os nossos planos de ação. O PBI ele é feito para durar 4 anos, de 2024 até 2028. Nas minhas contas de padeiro aqui e como pessoa de humanas, dá 4 anos. Sim. Mas outros países, 5. É que é 4 bola fechada, né? Mas outros países pensam em políticas, em planos assim, para mais de 10 anos. Um exemplo que a gente tem é a China. Não só o plano China 2030, mas o plano centrado em inteligência artificial tem mais de 10 anos. Por que a gente é tão curtoprazista aqui no Brasil? A gente pensa sempre em termos tão diminutos, 5 anos. Porque 5 anos é um tempo curto para mudar o jogo em se tratando de uma tecnologia tão avançada, tão mutante e que tem competidores tão agressivos. Só adicionando isso que o Elton falou, por exemplo, o plano da China, né, para IA específico, ele começou em 2013, visando 2030, e eles têm vários marcos, né, de 2020 tinha um checkpoint ali, 2025 outro, quando você olha o plano, eles estão realmente conseguindo tudo, né? Então, por que um plano de 4 anos e não um plano de 10 anos? A resposta ela é até mais simples, era porque o que a gente conseguia colocar de recurso e dizer, até aqui a gente consegue ir e consegue alocar recurso para isso. Como está a corrida hoje, aí é grifo meu, tá? A gente, se houver na próximo período um governo que se debruce sobre o tema, e aqui eu não vou nem fazer juízo de valor, obviamente eu participo de um governo, torço para que esse governo continue, então assim continuaremos. Mas a nossa perspectiva é que a gente consiga extrapolar isso, né? Uma coisa importante que é bom de se dizer que é o seguinte, o FNDCT, que é o maior fundo da ciência no Brasil, ano passado teve 14,7 bilhões de reais para aplicação em ciência, aí em todas as áreas, né? Não fica só em A. O FNDCT, no ano passado, criou o programa 11, porque ele tinha 10 programas. Criou o 11 e o 12, na verdade. O 12, mudanças climáticas. E o 11 é o IA Brasil. Ou seja, o FNDCT agora tem um programa exclusivo para tratar das coisas de IA. E não significa... E teve 500 milhões de reais ano passado, dentro desse arcabouço. E não significa que vai ter só esses 500. Por exemplo, quando a gente usa recurso da ação, o ProInfra, por exemplo, né? Nós estamos falando do primeiro programa. O ProInfra compra equipamentos que vão ser utilizados para IA também. Compra equipamentos para universidades, né? Quando você faz editais FINEP que não sai recurso necessariamente do IA Brasil, você também está colocando dentro do ecossistema de IA essa questão. Então, se você hoje tem um programa... Acho muito improvável que em 2028 acabe-se o programa 11. Não vamos mais investir, IA acabou. Até porque os temas, eles vão se impondo, né? A realidade se impõe. Da mesma forma que a realidade se impôs para a gente ter que colocar o PBIA, e aí é importante que se diga, Elton, o plano tem 5 anos, certo? Que é o máximo que a gente conseguia colocar na época, porque, enfim, era até um pouco mais do que o prazo deste governo, né? Quando você coloca um plano com onde vai aplicar, quais são as prioridades, o que nós queremos fazer, quanto vai ter de recurso, acho que é o mais importante, né? Porque todo mundo quer saber assim, quanto tem, né? Para nós pesquisadores, se você pegar dos 23 bilhões, 12 bilhões é voltado para o ecossistema industrial. Né? Muito para startup, mas para o ecossistema industrial. Para alcançar, por exemplo, a nova indústria Brasil. O que tem na NIB, né? A gente quer alcançar os eixos da NIB também utilizando recursos, porque a IA está intrínseco nisso. A inovação na indústria agora vai depender em grande medida disso. E tem 8 bilhões lá que é não reembolsável nesses próximos anos. Se você pensa nisso, é o que a gente consegue fazer nesse prazo, que não é curto, eu chamaria de médio, de 5 anos, né? Mas a realidade, ela imposta da forma como ela é, a tendência é que isso ganhe tração. E é claro, gente, eu falei para vocês, né? A questão é essa. Há quem diga no Brasil, há quem defenda que isso é besteira, a gente pode comprar IA pronta do Brasil, esse negócio de dados é bobagem. Há quem defenda. Né? Há quem defenda isso. A gente tem que fazer a escadinha.
E mais do que isso, a gente tem que entender que a escadinha se faz ponto a ponto, né? Já me perguntaram isso, inclusive, num debate que estava participando, assim, Hugo, e quando a gente vai parar de usar Big Tech? Cara, isso não existe resposta de curto prazo para isso, entendeu? Quando que a gente vai poder trocar todos os nossos sistemas operacionais para código aberto? De novo, foi tomada uma decisão alguns anos atrás e que se decidiu que a gente utilizasse sistemas operacionais de Big Tech. Poderíamos estar como tem países que definiram, não se usa mais, só vai usar Linux. A partir de agora e acabou. É um pouco contrassenso, né? A quantidade de recursos que a gente aplica nisso. Mas esse é o estado que a gente pegou. Não dá para amanhã falar, corta tudo, não vamos usar mais Windows, agora não quero saber os periféricos, as comunicações com os hardware. A partir de amanhã, as coisas têm passos a serem feitos, né? E historicamente, eu falei que a gente perdeu muitas ondas tecnológicas, né? No Brasil, pegamos outras muito importantes, mas você vê que é sempre ao redor de um ecossistema. Teria o ITA, teria a Embraer sem o ITA? Não teria. Teríamos a Embrapa do jeito que ela é hoje, 22% do nosso PIB é agro, né? O agro não adora a Embrapa, né? E tá tudo certo, porque é isso mesmo. Que bom que a gente está na fronteira tecnológica da produção de alimentos, da produção das nossas plantações e tal, porque a Embrapa é muito forte. Mas isso não nasce de um dia para o outro, isso demanda toda uma cadeia de formação de pessoas, de investimento, não tem retorno financeiro a priori, isso às vezes é um processo, então a gente tem que ter essa ideia. A China, um monte de coisa da China é dinheiro que não tem retorno financeiro, Sim. Né? Metrô da China é altamente deficitário. Vê se o governo da China fala em parar de ter metrô ou cobrar uma tarifa absurda que as pessoas não usam. Então isso é visão estratégica de longo prazo. Tem que plantar aqui, para a gente ir colhendo devagarzinho, ou rapidinho, a derivada vai depender de como a gente conseguir investir, mas a gente tem que olhar para frente. O que me anima, Elton, é que hoje eu vejo que o ecossistema de IA está todo mundo muito animado, assim. Vocês têm entrevistado pessoas aqui, vocês sabem, bom, o Diogo é do ecossistema como professor lá da Mackenzie, né? Então, essa turma que está trabalhando aqui com a gente, não é que eu não escuto críticas ao PBIA, mas são poucas. Frente a, poxa, que bom. Temos um plano, temos uma direção, sabemos onde queremos chegar. Então isso, para nós que estamos no governo, é que eu tô, né, depende da camisa. Eu sou professor uma hora, sou governo outra, mas nesse arcabouço de coisas, nessas questões, o Brasil está muito unido. O que eu acho que a gente precisa fazer melhor, mas a gente já está de olho nisso, precisamos comunicar. A população precisa entender o que eles vão ganhar com isso, né? Mas nós estamos trabalhando nisso. Uou.